Eu já estou com o doutor André Ribeiro, dentista. Quando nós fizemos a última matéria com ele, nós até comentamos a respeito de aparelhos. E muito bonitinho. Até eu estava comentando aqui com o meu cameraman, o Michel, ele falou assim, deve ser para criança, porque é tudo colorido, né? Tem o azul, tem o rosa, tem um azul mais clarinho, muito bonitinho. E agora nós vamos falar sobre isso. Eu não, o doutor, porque é ele que entende a situação. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, Tamires. É um prazer novamente estar no seu programa. E daí, gostou da nossa matéria que nós fizemos? Sim, sim, ficou muito boa. Muito boa. A repercussão foi muito boa. Eu também gostei. E também, para nós, para muitos, é uma novidade, né, doutor? Porque quase não se fala, né, sobre. Vamos falar sobre isso, doutor. O que são esses aparelhinhos? E que eu peguei, ele é bem flexível. Isso. Nós estamos trazendo para o Morama uma sequência de aparelhos australianos chamado MyoBrace. Esses aparelhos MyoBrace, nós trabalhamos com uma técnica que chama ortodontia miofuncional, que é um pouco diferente da ortodontia convencional. Por quê? Porque na ortodontia miofuncional nós procuramos o que causou o problema do dente estar torto, né? Nós não vamos simplesmente colocar o dente no lugar, porque isso daí pode ocasionar recidivas do seu tratamento. Então, nós identificamos durante as consultas e os exames de rotina que nós pedimos o que está levando aquele dente para a posição errada. Pode ser a questão de respiração, pode ser a questão de deglutição ou outros hábitos do paciente. E através desses aparelhos nós vamos remover os hábitos e daí, consequentemente, os dentes vão voltar para a posição fisiológica. Tem disso, então, porque tem muitas pessoas que têm o dentinho bem torto e daí vai no dentista e fala assim, você tem que começar a usar aparelho, né? Tem que endireitar esses dentes. Mas eu estou vendo que tem uma coisinha diferente aqui também. Isso, assim, nós somos programados para ter os dentes retos, o nosso genótipo. Mas por alguma circunstância de desenvolvimento errado, ou alguma circunstância, por exemplo, respiração, ou própria deglutição, ou chupeta, ou mamadeira. Chupeta estraga dente mesmo? Entorta os dentes? Com certeza, com certeza. Então, esses dentes são levados para uma posição incorreta. Então, a nossa filosofia de trabalho com ortodontia miofuncional é identificar a causa do problema, tratar a causa do problema para quê? Para ter um tratamento mais estável e com resultado mais duradouro. Bruxismo entorta os dentes? Não, bruxismo, ou só desgasta? Bruxismo desgasta os dentes, né? Então, você estava falando da criança, por exemplo, da chupeta. Quando uma criança ela chupa a chupeta, ela desenvolve duas coisas muito ruins. Uma se chama deglutição atípica, porque ela coloca a língua para frente para poder engolir. Sim. Então, você imagina que um dente ele precisa de uma força de 10 a 20 gramas para se movimentar. E uma língua chega até 500 gramas de força. Então, provavelmente, uma criança que chupa chupeta há muito tempo, acima dos 3 anos de idade, vai desenvolver o que nós chamamos de mordida aberta. Aquela criança que, a hora que vai morder, não encaixa os dentes da frente. Então, por exemplo, já é um sinal do que a gente precisa fazer um tratamento corretivo nessa criança. A partir de que momento que a mãe deve começar a se preocupar com tudo isso, doutor André? Olha, a mãe tem que se preocupar com tudo isso quando ela já fica grávida. Quando ela fica grávida, nós trabalhamos com o pré-natal odontológico, que é um pouco difundido. Então, a mãe precisa ter as consultas com o dentista também, porque além das informações para o bebê, a mãe precisa ter as informações da boca, da saúde bucal dela quando ela está grávida. Para você ter uma ideia, 70% das mães que têm parto prematuro têm problemas periodontais, problemas de gengiva. Então, nessas consultas de pré-natal odontológico, o dentista já vai passar informações com relação à limpeza dos dentinhos, com relação ao que vai ter que usar na boquinha do nenê e com relação às coisas que causam o problema na boca do nenê. Entre eles, a mamadeira, a chupeta, que podem desenvolver hábitos, nós chamamos de hábitos deletérios, que vão levar a problemas da mordida posterior. Então, o dentista pode ensinar como a forma correta da mãe amamentar, que nós falamos que é a posição umbigo-umbigo, a mãe coloca a criança no umbigo. Tem tudo isso. Isso. Então, a minha formação básica é odontopediatra. Então, quando eu me formei, eu fiz a questão de odontopediatria. Isso. Então, nós trabalhamos 6 anos em serviço público, desenvolvemos tratamentos e estratégias de prevenção básica. Então, tudo isso seria o ideal, já começar ali.
Mas o mais comum é a mãe aparecer quando aparecem os primeiros dentinhos. Aí ela vai fazer os tratamentos, as orientações com os primeiros dentinhos. Ela tem que começar a se preocupar com a mordida do nenê lá pelos 2 a 3 anos, fazer uma avaliação ortodôntica, principalmente se o nenê usa chupeta, ou toma mamadeira, ou tem alguns hábitozinhos de morder a fraldinha para dormir, e é bom o dentista tá avaliando isso daí. É bem legal esse sistema de aparelho, porque nós podemos fazer uma troca com a criança. A criança me dá a chupeta que está causando mal, e a gente fornece... Barganha. Isso, barganha. As crianças hoje são muito espertas, e a gente dá o aparelhinho para ela usar no lugar da chupeta, que vai corrigir esses hábitos. E vocês e também é tão criativo que trabalha com colorido, né? Isso chama a atenção da criança também. A criança gosta do colorido. Sim, gosta do colorido. Aí, por ser um aparelho importado, ainda a gente tem pouca variação de cor, mas tem os azulzinhos para os meninos, né? E os rosinhas para as meninas, né? Mas ele é tão flexível, isso aqui é tipo um silicone? Isso, esse é um material de alta resistência, né? É um tipo de silicone. Mas parece tão bobinho, olhando assim de fora, mas ele tem tantas funções, esse aparelhinho aqui. Por exemplo, ele tem aqui um lugar onde a criança posiciona corretamente a sua língua. Então, a criança que deglute errado, com a linguinha para fora, ela vai posicionar a linguinha na posição correta. Ele tem uma parte superior que estimula a criança a ficar mexendo o lábio superior. Então, criança às vezes que ronca, às vezes criança que tem muita rinite, às vezes tem criança que tem muita alergia por problemas respiratórios, esses problemas respiratórios, essas alergias vão diminuir. Então, tem muitas funçõezinhas desses aparelhinhos aqui. Se a gente for explicar todas, a gente vai levar mais de um programa, né? Mas são aparelhos bem legais. E você falou da flexibilidade. Quando nós usamos esse sistema MyoBrace, o que acontece? Nós usamos uma sequência de aparelhos. Então, a criança não usa só o mais molinho, daí usa primeiro o mais molinho, depois vai indo para o médio, depois para o mais durinho. E junto com isso, nós vamos fazendo a terapia de ortodontia miofuncional. O que é isso? Como se fosse uma fono, mas é feita dentro do consultório do dentista. Para quê? Para eliminar todos esses hábitos que estão causando os problemas da mordida da criança, da maloclusão da criança. Isso quando eu já tiver com todos os dentinhos. Isso, quando ela estiver com todos os dentinhos de leite. Com 3 aninhos, ela já está com todos os dentinhos de leite na boca. Esse aparelho, doutor, eu vou te fazer uma pergunta, acho que boba, talvez. Não substitui aquele aparelho tradicional lá, aquele de metal, coisa assim, para encaixar os dentes estão tudo fora de linha, estão desalinhados, assim. Substitui ou não? Com certeza substitui. Sério mesmo? Nossa, é bem mais confortável. Bem mais confortável. Eu acho, né? Todos que colocam reclamam. Esse sistema de aparelho é um sistema de aparelho australiano. Então, os credenciamentos, os cursos que a gente faz com esse pessoal que vem da Austrália, hoje 90 a 95% dos pacientes deles não usam mais aqueles brackets nos dentes. Alguns casos específicos tem que se usar os brackets, que são aquelas pecinhas coladas Sim. no dente, né? Mas hoje a gente consegue resolver até 90% dos casos. Nossa, que maravilha. Sem isso. E a grande vantagem, uma das grandes vantagens desse aparelho é que a pessoa só tem que usar 1 hora por dia e para dormir. Então não precisa ficar o dia todo com o aparelho. Então, por exemplo, você imagina uma criança, um adolescente, um jovem que usa o aparelhinho móvel. E quantas histórias você já ouviu que as crianças perdem na escola, tira para fazer educação física, e a mãe tem que vir e comprar outro aparelho, fazer outro aparelho. Essa criança não precisa usar esse aparelho na escola. Ele só vai usar de 1 a 2 horas por dia e para dormir. Muito uma grande confortável. vantagem. Sim, pessoas que têm problemas de gengiva, periodontal, que às vezes têm perdas ósseas, que não pode colocar aquele aparelho tradicional, também é uma outra vantagem. Então, a criança, a mamãe está te assistindo aí. Fala assim, nossa, eu vou levar lá. A partir de que idade que a mamãe já pode trazer a criança aqui, então, doutor André, para você fazer uma avaliação, ver como é que está, como é que não está? Isso, a avaliação ortodôntica da criança você pode fazer a partir dos 3 anos. Você consegue identificar os problemas antes, né? Então, como odontopediatra, eu solicito que as mães tragam as crianças o quanto antes. Sim. Mas para uma avaliação ortodôntica, é lógico que a gente precisa que esses dentes estejam todos na boca. Não vamos colocar um aparelho desse tipo aqui em crianças de 2 anos. Existem alguns tipos de aparelhos para crianças de 1 ano, 2 anos, que são aparelhos semelhantes a esse.
né, que você pode estar usando para desenvolver. Por exemplo, existem alguns tipos de aparelhos que a gente coloca até na mamadeira da criança, para poder desenvolver. É isso. Olha as novidades. Isso não é novidade, é que na verdade é pouco difundido. Por exemplo, o dispositivo de Doom. Tem crianças que não desenvolvem o queixinho, e daí a mãe não consegue dar o peito e dar a mamadeira. Então, quando a criança mama no peito da mamãe, ela faz 4 movimentos. Ela abre a boca, ela leva a boca para frente, sim, ela fecha a boca e traz a boca para trás, a parte de baixo, a mandíbula. E quando ela está mamando, ela só faz a abertura, só abre e fecha. Então não desenvolve o crescimento da mandíbulazinha da criança. Então nós colocamos um aparelhinho na mamadeira da criança que dificulta ela mamar e ela joga o queixinho para frente. Tem que fazer força, na verdade. Tem que fazer força para poder desenvolver o queixinho. Olha só, gente. Ele falou que isso não é novidade, que isso aí já existe, tudo isso existe há muito tempo. Só que pouco falado, doutor André. Por que se fala tão pouco sobre isso? Olha, porque realmente eu não sei se fala tão pouco. Você sempre está envolvido com isso. Se fala pouco porque, na verdade, se dá pouca importância. Também isso. Nos meus anos de pediatria, né, que eu trabalho com pediatria, o que mais a gente ouve das mães é: mas por que eu vou cuidar do dentinho se ele vai cair? Por que eu vou arrumar o dentinho se ele vai cair? Então, na verdade, assim, precisa arrumar o dentinho porque vai cair? Não, mas se você não arrumar, a criança vai sentir dor. Se você não arrumar, a criança vai ter problemas. Então, a própria cultura dá pouca importância a isso. É verdade. Porque a mesma coisa que a escovação, né? Sim. Para que eu vou ensinar meu filho a escovar os dentes agora? Vai cair tudo mesmo, né? Depois, quando vier os permanentes, né? Daí a gente ensina e faz essas coisas. Eu acho que a higiene bucal tem que começar cedo, né? Com certeza, com certeza. Comprar aquela escovinha de dentro. Eu lembro que para minhas filhas eu comprava a escovinha da Johnson, coloridinha, que era muito bonitinha, e tinha um creme dental, acho que tutti-frutti. Sim. Isso já faz 38 anos, tá, doutor? Mas é interessante porque antes colocava água na banheira, já colocava um copinho de água e, né, o creme dental na escovinha já ensinava a fazer a higiene bucal, né? Não é porque não trocou os dentes ainda que você tem que se descuidar. Sim. Tem que ensinar ele a cuidar daquele que tem agora, para quando vier os novos, já sabe cuidar direitinho. Com certeza, com certeza. Então, voltando ao assunto do aparelhinho, hoje o que a gente estuda muito na odontologia, na medicina, é a questão da oxigenação dos tecidos. Inclusive, até está abrindo uma clínica em Moarama de terapia hiperbárica, muito interessante. Atende para você fazer uma entrevista sobre isso. Então, nós falamos assim que onde chega oxigênio, nós temos cicatrização. Né? Então, por que às vezes alguma ferida não cicatriza? Porque não se chega oxigênio naquela ferida, né? E esse aparelho, esse sistema de aparelho de ortodontia multifuncional, trabalha com oxigenação dos tecidos, oxigenação do cérebro da criança. Imagina uma criança que respira pela boca, ela tem 30% menos das suas atividades, porque 30% do oxigênio não chega no cérebro. Então, algumas funções da criança vão estar comprometidas. Alguns falam assim, déficit de atenção. Isso. Às vezes a criança dorme com a boca aberta, respira pela boca. Então ela perde até 30% dessa oxigenação cerebral. E onde que vai afetar, a gente não sabe. Em algum lugar vai afetar. Para você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, as grandes redes, as grandes empresas, eles fazem um exame para ver como que a pessoa respira. Se ele respira pela boca, já não contrata. Porque se a pessoa faz 10 peças no dia, quem respira pela boca faz 7. Então, é um funcionário caro para a empresa. Então, nós trabalhamos esse tipo, ajuda na oxigenação do cérebro da criança, pode melhorar a atenção da criança, evitar alguns problemas, né? Tem alguns estudos já em adultos do Alzheimer, que falta oxigenação no cérebro, né? Pessoas que roncam também podem usar esse aparelho. Por exemplo, a minha filhinha, ela ronca, então ela usa esse aparelhinho. Das crianças têm esse probleminha, isso. Né? Então, esse aparelhinho melhora a questão do ronco da criança. Então, é bem complexo a questão. A gente, que nem eu falo assim, olhando a mãe, fala assim, nossa, mas é um aparelhinho tão bobinho. Não, não é um aparelhinho tão bobinho. É um aparelhinho bem desenvolvido, um aparelhinho bem pensado, e junto com isso vem uma terapia que vai ajudar a criança numa série de fatores. Nós temos casos de criança de corrigir postura,
que criança que corrigiu até estrabismos leves. Olha só que maravilha. Porque a hora que a criança respira pela boca, ela força até o nervo óptico e eles contraem, e às vezes a criança é estrábica por um problema respiratório. Então, às vezes, ele vai fazer uma cirurgia para corrigir, mas o problema é o respiratório. Então, hoje nós pensamos assim, o que está causando o problema? Vamos tratar o que está causando o problema. Vamos procurar a causa. O dente torto vai ser corrigido, mas por que o dente está torto? E o bonitinho tudo isso aqui também é que tem é o estojinho, né? Tem. Abre, doutor, para mim, fazendo favor. Abre, nós vamos colocar aqui dentro. Olha só, gente, como é bem cuidadinho. Eu achei o máximo isso aqui, sério mesmo. Não sei como é que coloca aqui, eu acho que é assim, né, doutor? Isso. Olha que gracinha, né? Aqui está o aparelhinho. E o estojinho fecha muito bem cuidadinho. E é bom as crianças já terem essa responsabilidade desde cedo também, né? Sabe que tem que usar o aparelho tanto tempo no dia, tanto tempo na noite, e também higienizar e guardar, né, doutor? É mais ou menos isso? Isso, e uma grande vantagem também é a higienização. Você não precisa usar nenhum produto, só passar água. Isso que eu ia te perguntar, de que forma que vai fazer isso? Porque esse material que é feito, ele não pega gosto, ele não pega cheiro, ele não pega sujeira. Então, é só passar uma água que ele está limpinho. Agora eu vou te deixar assim bem à vontade, doutor André, que é um prazer muito grande poder falar com você já pela segunda vez, e você passa os assuntos que são muito importantes para os pais em casa, principalmente para quem fica mais com as crianças, que são as mães ou até mesmo as cuidadoras, que prestam mais atenção nas crianças e que devem prestar atenção, né? E às vezes passa batido, né, doutor? Tem que se prestar mais atenção nas crianças, de que forma está mastigando, como é que está os dentinhos, observar se está roncando, se dorme de boquinha fechada, boquinha aberta. Tudo isso, na verdade, é um agravante. Então, vamos cuidar. Vou te deixar bem à vontade para o senhor dar o seu recado. Isso, então os pais têm que observar bem as crianças. Se as crianças estão com problema postural, pode ser um problema de respiração. Se a criança está com déficit de atenção na escola, ela pode ser um problema de respiração, de deglutição. Um exame bem fácil de se fazer, que os pais podem ver, é afastar os lábios da criança e pedir para a criança engolir. Olha em casa, afasta o lábiozinho da criança, pede para ela engolir. Se ela colocar a linguinha entre os dentes, ela está fazendo de forma errada. Então já é um sinal que ela precisa reeducar essa linguinha para poder ter uma mordida mais perfeita, né? Se a criança fica muito tempo respirando pela boca, se a criança arranja os dentes para dormir, né? Se a criança está muito arcada, se ela não está com dificuldade na escola, faça uma avaliação também com o seu dentista, que pode ser um problema bucal, um problema de respiração, que você vai tratar de uma forma até mais simples e vai ter um resultado muito melhor. A pessoa, se a sua criança tira 7 na escola, porque está respirando ruim, e daí você vai dar um gás para essa criança, ela vai para 8, 9, 10. Né? Então, os pais fiquem atentos quanto a esses probleminhas, se identificarem, procurem um profissional de confiança, um dentista, que faça especialista em ortodontia, que vai poder fazer essa avaliação de forma mais correta. Bom, a tua clínica Sense Odontologia, né? Fica perto do posto ideal dos meus amigos aqui. E qual que é o telefone daqui, doutor? Aqui é 3622-5072. Isso, pessoal. Entre em contato aqui. Qual que é o nome da sua secretária? A Morgana. A Morgana, que é uma simpatia. Liguem para ela. Agende uma avaliação, né, doutor? Vê como é que estão as coisas. Não deixe as coisas se agravarem. Eu sempre falo, quando você começa a cuidar de novinho, todos os problemas, quando adulto, está tudo resolvido e muito bonito, com um sorriso lindo. Não é verdade, doutor? Isso, quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, sempre.